Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Livro de Gênesis, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há esse espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Assim termina o capítulo 6 de Gênesis. Mas esta história nos deixa algumas reflexões importantes para os dias de hoje. Vivemos em uma geração acelerada. Muita informação, muitas vozes, mas cada vez menos silêncio para ouvir Deus. Em Gênesis 6, a Bíblia descreve um momento em que a humanidade chegou a um ponto perigoso. O coração das pessoas estava continuamente inclinado ao mal. Não era apenas o que faziam, era o que pensavam, desejavam e valorizavam. E talvez o mais assustador não seja o juízo que veio depois, mas o fato de que as pessoas continuavam vivendo normalmente, como se nada estivesse errado. Hoje não parece diferente. Vivemos dias em que o certo, muitas vezes, é chamado de exagero. A fé é tratada como algo opcional, e a voz de Deus é facilmente abafada pelo barulho do mundo. Mas no meio daquela geração, existia um homem,
Noé. Ele não era perfeito, mas escolheu andar com Deus quando ninguém mais quis. Enquanto o mundo ria, ele obedecia. Enquanto todos ignoravam o aviso, ele construía pela fé. A história do dilúvio não fala apenas sobre destruição, ela fala sobre misericórdia, porque antes do juízo, Deus sempre envia um chamado. E talvez a grande pergunta de Gênesis 6 não seja sobre o passado, mas sobre nós. Em meio a este mundo, qual voz temos ouvido? Estamos vivendo distraídos ou caminhando com Deus? Talvez hoje seja o dia de parar por alguns segundos e perguntar: Senhor, minha vida tem agradado a Ti? Que possamos escolher obedecer mesmo quando for diferente da maioria, porque ainda hoje Deus procura pessoas que decidam andar com Ele. Se essa mensagem falou com você, acompanhe a série de Gênesis conosco.